Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria no meu coração, ou com um pouco de tristeza, é uma mistura de sentimentos, porque nós estamos na expectativa e esperança de que este mal termine, a quarentena termina, pois já estamos na setentena. E tristeza porque ficamos presos, nos sentimos numa situação desconfortável, não podendo ter a liberdade de fazer aquilo que nós queremos fazer. Eu, em especial, como pastor, me vejo preso no sentido de não poder ir visitar os irmãos, orar com os irmãos. Mas são questões que nós devemos orar e colocar diante de Deus em agradecimento. E falando em agradecimento, irmãos, para o culto de oração desta noite, eu gostaria que você pensasse: você já agradeceu a Deus? Hoje nessa noite, quando você acordou de manhã, você agradeceu a Deus pelo fato de estar vivo, pelo fato de que os seus filhos, as pessoas que cercam o seu convívio, a esposa, o esposo, estão vivos? Que Deus protegeu e os guardou? Isso nos traz esse sentimento de alegria e tristeza. E como nós iríamos agradecer a Deus se porventura um mal maior tivesse acontecido, um ente querido nosso tivesse partido pelo Covid? Como nós vemos o coração do irmão Oswaldo, da irmã Regina, entristecido pelo falecimento do Ricardo. Não foi por Covid, foi uma questão do coração, mas como nós agimos ou como nós reagimos ou reagiremos se algo pior tivesse acontecido? Você já agradeceu a Deus? O texto aqui de Isaías 12, versículos de 1 a 6, e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosíssimas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Irmãos, nós sabemos que uma fruta, ela é boa ou não, gostosa de comer, de provar ou não, pelo sabor. Nós também sabemos qual é o valor do sol, qual é o valor da chuva. Nós agora sabemos muito bem qual é o valor da liberdade. Liberdade que por causa desta pandemia nos foi tirada. Liberdade que nos impede de ir e vir. Liberdade que nós tínhamos e agora nós vemos que estamos restritos a poucas coisas que podemos fazer.
Porque vivemos ou experimentamos o inverso das coisas. Por exemplo, de dia o sol, à noite a lua. Sabendo o sabor do jiló, que é amargo, e o sabor de uma fruta, uma manga, que é doce. Nós experimentamos e sabemos qual é o sabor de um e qual é o sabor do outro. No sentido espiritual também, podemos assim dizer sobre a questão da salvação. Por que a salvação é boa? Porque Deus é bom. Você já parou para pensar? Nós vivemos num período em que as pessoas muito têm questionado sobre muitas coisas. E uma delas, e que elas questionam, por que Deus é bom? Ou será que Deus realmente é bom? Se Deus fosse bom, tiraria um ente querido meu? Se Deus fosse bom, permitiria que esta pandemia levasse milhares para a morte? E por que, se Deus é bom, nos dá a salvação que é boa? Irmãos, são questões que nós pensamos e é importante nós vermos que nós já vivemos do outro lado. Lembrem, quando vocês ainda não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Lembrem quando vocês estavam nas mãos de Satanás. Quando eu lembro, me traz uma tristeza, porque eu, como já disse, eu não era feliz. Eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração e buscava, ansiava por algo bom. Se hoje eu tenho a salvação, é porque num passado não muito distante, eu estava perdido. Experimentei, meus queridos irmãos, a condenação. Que peso terrível que eu carregava sobre os meus ombros, saber que eu estava condenado e que eu morrendo eu iria para o inferno. Como diz o hino, Cristo me amou e me achou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. No texto de Isaías, o profeta expressa a sua gratidão a Deus. Graças te dou ao Senhor, ainda que te iraste contra mim. Tua ira não permaneceu sobre a minha vida. O Senhor me consolaste. A Rosângela e eu, nesses dias de pandemia, nós, quando vamos deitar, ficamos conversando. E ela sempre diz, acho estranho você não estar preocupado com esta pandemia, com esta enfermidade. Você parece que não se importa, você parece que não tem medo. Eu digo a ela, eu tenho medo, eu me importo. Mas eu procuro nas Escrituras, na Palavra de Deus, o conforto, o consolo e a segurança. Porque se na palavra eu tenho a segurança da salvação, e essa salvação me é dada e me foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele realizou na cruz, eu de maneira nenhuma posso agora ficar temeroso em relação ao caminho que Ele tem me proposto. Meus irmãos, agora estou com 59 anos. E nesse período o Senhor sempre me guardou, sempre me protegeu. O Senhor me direcionou e o Senhor me dirigiu. Portanto, agora, quando nós estamos passando por esta pandemia, por esse mal, se eu não me agarrar à palavra de Deus, se eu não me agarrar à segurança que Ele me dá,
eu vou entrar em pânico. Muitas pessoas estão entrando em pânico, porque não conhecem a salvação, não conhecem a segurança que o Senhor Jesus nos concede nos dar. E não é por mim, eu tenho medo. Em situações que eu fico preocupado, fico triste. Aí eu me socorro na palavra de Deus, eu vejo textos, eu vejo situações em que o Senhor Jesus nos conduz à segurança. Quando nós olhamos a passagem que Jesus vai ao mar para se encontrar com os discípulos que já estavam em alto mar e ali estava havendo uma tempestade e as ondas altas, e o Senhor chama a atenção do mar e do vento e eles se acalmam. E Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir até ti. E Jesus diz: venha. Irmãos, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou para baixo, quando ele olhou a água, ele temeu e ele começou a afundar. É o momento de nós agora olharmos para Jesus. É o momento de nós fazermos como o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para a soberana vocação. É o momento de nós, no nosso medo, entregarmos esse medo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor Deus, faça a sua perfeita vontade. E aqui, no texto, Isaías está dizendo que graças ele dá ao Senhor, mesmo que o Senhor tenha se irado contra ele. Mesmo assim, o Senhor o consola. O Senhor nos consola. O Senhor nos dá força. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o consolo, o refúgio. O meu consolo, o meu refúgio vem do Senhor. Eis que Deus é a minha salvação. Irmãos, é interessante, domingo eu disse na mensagem de que os governantes estão aí dizendo ciência. Se a ciência dizer isso, eu faço. Se a ciência dizer aquilo, eu faço. Mas acontece que nós vimos aí prognósticos terríveis, baseando-se na ciência, de que no Brasil ia haver 1 milhão de mortes, que no mundo ia haver uma coisa terrível, milhões de mortes. Sabemos que o caso é grave, não estou discutindo isso, mas nós, cristãos, devemos confiar primeiramente em Deus, em Jesus. A ciência vem depois. E a ciência erra, a ciência falha. Mas Deus não falha. Jesus não somente nos dá a salvação, Ele em si se fez a salvação. Ele assumiu sobre si o meu pecado, o seu pecado, e sobre os seus ombros carregou toda a enfermidade do mundo. Por isso, meus queridos irmãos, confie somente no Senhor. Entregue o seu caminho a Ele, entregue as suas dúvidas, entregue o seu medo e descanse no Senhor. No texto, o profeta expressa a sua alegria. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes. Talvez, nesses dias de quarentena, pensamos que não há águas das fontes. Mas com certeza há, meus irmãos. É um tempo de nós ficarmos em recesso, é um tempo de nós revermos os nossos pensamentos, os nossos projetos, a nossa visão de mundo, olharmos e vermos que as pessoas que estão sem Cristo precisam dessa graça maravilhosa, nos comprometermos com o Senhor que, passando esta pandemia, vamos falar mais do Evangelho, mostrar mais a nossa gratidão a Deus.
O Senhor Jesus, ele disse à mulher samaritana nos versículos 10 e 13: se você soubesse quem é a fonte de água viva, você é que pediria e ele te daria água viva. Nós já experimentamos ir até a fonte de água viva. Nós já bebemos desta água viva e rios de água fluem de nós pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós levarmos esta água em abundância às pessoas. No texto, o profeta expressa: todo salvo deve entoar cânticos ao Senhor. Cantai ao Senhor, exulta e canta de alegria. Só Jesus Cristo é digno de louvor e adoração. Meus queridos irmãos, nós já nos comprometemos que assim que essa pandemia for embora e a quarentena se encerrar, nós vamos fazer um culto de vigília e oração. Mas eu gostaria também, e pedindo a Andréia, Marilúcia, Arlete, Tim, todos os irmãos do louvor, que nós pudéssemos já pensar também num culto de gratidão e louvor. Cânticos, hinos, mensagem. Que nós fizéssemos um culto dando a oportunidade a todos de participarem e de manifestarem, mesmo que seja através de uma oração, através de uma poesia, através de uma devocional, de uma mensagem, que nós tivéssemos, digamos, um mês todo, fazendo este culto para agradecimento, para louvor, para adoração. É bem verdade que os nossos cultos são para louvor, adoração ao Senhor, mas que esse fosse de uma forma, um mês de alegria, de manifestação, que as crianças expressassem. É tão gostoso ver as crianças vindo até a frente, apresentando um número especial, cantando, adorando a Deus na sua forma pura, manifestando louvor e adoração ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu agradeço a vocês por terem tido manifestações a mim, pelo meu aniversário, todos me desejando um feliz aniversário, vocês com palavras carinhosas, palavras que nos trouxe força, vigor. A palavra tem poder. E quando vocês manifestam palavras de carinho, palavras de fortalecimento, palavras de gratidão, nos fortalece mais ainda. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Querido Deus, nós nesta noite, ainda, Deus, afastados pela questão do vírus, da quarentena, mas podemos, ó Deus, ir até os lares dos irmãos através do Zap. O Senhor nos concedeu, Senhor Deus, esse meio para que nós não ficássemos isolados totalmente. E te peço, ó Deus, que nos dê sabedoria, orientação, graça, para continuarmos, ó Deus, esses dias. E quando vier o medo, o temor, nós venhamos a nos socorrer em Ti. Entrar no barco do Senhor Jesus Cristo e ver a sua condução, Senhor Deus, sobre águas tranquilas, e mesmo que vier tempestades e ventos fortes, o Senhor Jesus, pela sua autoridade, acalma o mar, acalma a tempestade. Obrigado, Pai de amor, obrigado pela vida dos irmãos. Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.